Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu vi que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu o livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim. Oh não, a tão real presença do meu Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, eu adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Adorarei, adorarei, adorarei. Edificarei um altar de adoração, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Não me interrompa, quero adorar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Infelizmente cheguei um pouco atrasado do trabalho, mas nem tudo foi isso. Na verdade, aconteceu alguma situação aqui que eu não estava conseguindo colocar para ao vivo, mas graças a Deus Ele sabe de todas as coisas. Estamos aqui. Então a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Davi, ele pensou algo, ele planejou algo, ele desejou algo, ele planejou a edificação do templo, ele sonhou com a edificação do templo, ele quis fazer a construção, realizar a construção do templo, mas nem tudo é conforme o que nós pensamos, nem tudo acontece conforme nós planejamos, mas é conforme o plano do Todo-Poderoso. Às vezes a gente planeja tanta coisa, eu planejei mesmo, vou fazer a introdução aqui muito rápido, mas infelizmente assim é tudo que acontece em nossas vidas. Existem coisas que saem do nosso controle, existem coisas que não são ou fazem parte do nosso plano, mas do plano de Deus. E isso a gente precisa compreender. Sem demoras, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, os versos 9 e 10. Esses versículos fazem parte, ou na verdade são versículos chaves do nosso tema, do tema do ministério de louvor, que é edificando um altar de adoração. Edificando um altar de adoração. Você já pensou como
você pode edificar um altar de adoração? Bem, quando se pensa em edificar, nós pensamos logo em bloco, areia e cimento, e os ferros que vão contribuir para um perfeito e firme alicerce. Mas, nesse momento, nós não iremos falar de um edifício ou de uma construção física, mas uma construção espiritual. Nós usaremos do exemplo ou um modelo de uma construção física ou literal, que no caso do exemplo aqui será usado a construção do templo do Senhor, e para ilustrar um templo ou ilustrar um edifício que será chamado altar de adoração. Como edificar um altar de adoração? Bem, aqueles que puderem, os versículos que nós iremos tratar se encontram em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versos 9 e versos 10. Então eu vou ler e os irmãos poderão acompanhar, ou aqueles que não tiverem acesso à Bíblia poderão ouvir. Então diz o seguinte a palavra de Deus: E tu, meu filho Salomão, Davi chamou Salomão e falou com Salomão, conversou com Salomão, passou para Salomão aquilo que Deus tinha falado com ele. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária. Pois o Senhor observa todos os corações e conhece todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, te rejeitará para sempre. Olha, agora, pois o Senhor te escolheu para construir um templo para o santuário. Ser forte e faze a obra. Só ressaltando, esses dois versículos faz parte de uma conversa, uma ordem, um conselho, uma palavra que Davi, o rei Davi, estava proferindo com o seu filho Salomão. Neste momento, nós iremos fazer uma breve oração e logo nós prosseguiremos com a explanação da palavra de Deus. Santíssimo e eterno Deus, o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor que está além do meu pensamento, do pensamento do homem, o Senhor, meu Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Deus, que é o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Senhor, meu Deus, que foste o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, nós proferimos e adoramos ao Senhor. Nós confiamos no Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor é o nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, se revela para nós. Eu não sou nada, Senhor. Eu sou fraquinho, eu sou pequeno. Eu nada sou, meu Pai. Ó, meu Pai, em Tuas mãos eu coloco a Tua palavra. O ministério de louvor que neste ano está aniversariando mais uma vez. Glorificando e louvando ao Senhor. Meu Pai, que nós sejamos um verdadeiro altar de adoração. Que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Para Deus, para que a Tua glória brilhe em nós, resplandeça em nossas vidas. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a câmera. Pronto, ok. Bem, meus irmãos, nós do Ministério do Louvor estamos trabalhando esse ano com o tema Edificando um Altar de Adoração. Veja bem, Davi, ele fez planos. Davi, ele sonhou. Ele quis edificar a casa de Deus. Porém, o Senhor, ele tinha um plano melhor
para o sonho de Davi. Nem sempre que sonhamos ou queremos é aquilo que Deus quer. Ou muitas vezes, sendo o querer de Deus aquilo que sonhamos e queremos, nós temos que passar pelo tempo de Deus e pelo plano de Deus. Nem porque eu quero ou nem porque eu sonho que o efetuar ou o acontecer vai depender de mim. Muito pelo contrário, depende de Deus. Todas as coisas em nossas vidas dependem de Deus. Todas as coisas que nós sonhamos, o que nós planejamos, o edificar, o vigiar, depende de Deus. E aqui Davi, ele quis edificar uma casa para estar guardado ali a Arca da Aliança, onde o povo também viesse adorar, sacrificar, ofertar ao Senhor. Mas, repetindo, nem tudo é como nós planejamos, mas como o planejamento de Deus, o Todo-Poderoso. E eu gostaria de, dentro desse bolo maravilhoso, que o Ministério de Louvor, ele trouxe esse ano para nós degustarmos, eu gostaria de ficar com uma pequena fatia que é o como edificar um altar de adoração. Entendendo bem a história, eu gostaria de colocar como um primeiro ponto, eu trouxe aqui 5 pontos que revelam, ou que eu separei como uma condição, ou como um passo para edificar um altar de adoração. Então, o primeiro passo é o querer. O primeiro passo é desejar, é amar. Amar o quê? Amar a obra. Amar o quê? Amar a adoração. Se Davi não amasse a obra, se Davi não amasse a adoração, se Davi não se importasse com a vontade de Deus, com a Arca da Aliança, Davi, ele certamente não sonharia, não quereria esse ato de edificar a casa de Deus. Nós podemos verificar esse ato no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. E o que é que diz lá em 2 Samuel 7, 2? Disse o rei ao profeta, ou seja, disse Davi ao profeta. Que profeta foi esse? O profeta Natã. Davi falou: olha, eu moro em um palácio de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. A arca de Deus ficava dentro de cortinas que eram armadas para ali estar a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu. E Davi, ele conquistou muitas vitórias por conta da presença de Deus. Então, ele parou um momento em que Deus deu paz a ele e ao seu povo. Ele parou para refletir: eu tenho servos, eu tenho ouro, eu tenho uma casa, eu tenho uma boa cama, eu tenho tudo de bom, mas a arca de Deus, onde se revela a presença de Deus, o poder de Deus, ela fica aonde? Em cortinas. Ela fica onde? Ela fica em uma tenda, em uma simples tenda. Então, ardeu em seu coração esse desejo de construir o quê? Uma casa para o Senhor, né? Então, na verdade, o primeiro ponto para edificar um altar de adoração é querer. Então, Davi, ele quis edificar essa casa. Eu e você precisamos querer a vontade de Deus em nossa vida. Eu e você, para adorar, eu preciso amar a adoração. O homem natural, a Bíblia fala, que não compreende os planos de Deus, a vontade de Deus.
Então eu preciso amar a Deus, eu preciso compreender a vontade de Deus, eu preciso entender que a casa de Deus, que o plano de Deus, ele precisa estar superior até mesmo os meus planos. As condições que a casa de Deus precisa estar até superior, de igual superior à minha casa. Então eu quero bem para mim, eu quero bem para minha casa, eu quero que a minha casa esteja em luxo, mas a casa de Deus esteja largada de forma nenhuma. Então foi esse o pensamento que Davi, o rei Davi, ele teve. Ele sentiu a necessidade de ter uma casa onde Deus ele pudesse estar, a arca da aliança pudesse estar e o povo pudesse cultuar a Deus. E o que nós observamos aqui é que o rei Davi ele fez algo diferente. Ele fez algo diferente. Ele fez algo diferente. Nos versículos posteriores, nós verificamos que Deus, ele depois que Davi, ele conta para o profeta Natã, nos versículos posteriores, Deus, ele chama o profeta Natã e disse: olha, eu nunca mandei ninguém fazer casa para mim, não. Eu nunca mandei ninguém construir casa para mim. Por quê? Mas Davi, ele sonhou ter essa casa. Nem nunca Deus, ele mandou, nem nunca ninguém pensou em fazer essa casa. Observe bem que o pensamento de Davi, o sonho de Davi, foi um sonho diferente. Foi um sonho que ele sonhou em seu coração, ele desejou em seu coração. Observe que muitas pessoas costumam fazer aquilo que outras pessoas fazem, ou por achar bonito, ou por copiar. Mas o adorador, ele precisa fazer algo diferente, algo que brote em seu coração, brote do seu interior, para agradar a Deus, não por cópia ou como cópia de alguma pessoa. Veja Zaqueu. Zaqueu, ele para ver a Jesus, ou para obter a atenção de Jesus, ele subiu aonde? Numa árvore, para chamar a atenção. Veja a mulher do fluxo de sangue, para chamar a atenção e dar um toque especial em Jesus. O que foi que ela fez? Ela foi pelo meio da multidão, quem sabe ela foi se rastejando, se abaixou, porque muitas pessoas oprimiam aquela mulher do fluxo de sangue. E ela foi e deu um toque em Jesus especial. Então veja que esses dois personagens aqui que eu citei foram personagens da história da Bíblia Sagrada que fizeram algo diferente. Que fizeram algo que outras pessoas não tinham feito, não tinham realizado, mas que eles ousaram em fazer pela quê? Pela fé. Eles ousaram em fazer por quê? Pelo amor à obra de Deus. Eles ousaram em fazer por quê? Porque eles queriam adorar a Deus. Eles queriam primar pela adoração, pela glória de Deus. E isso é o que nós enxergamos em Davi. Davi, ele não queria fazer algo o que todo mundo fazia. Davi, ele queria fazer algo que glorificasse ao nome do Senhor. Ele queria fazer algo que exaltasse ao nome do Senhor. Uma coisa que o pastor, algumas vezes, ele já contou na igreja de uma ação que ele teve. Uma certa vez que ele estava passando por uma dificuldade em Ilhéus. Me permita, pastor, contar isso, mas na verdade o senhor mesmo já mencionou esse seu testemunho lá na igreja. Mas ele falava que ele teve um momento de dificuldade dele lá em Ilhéus, para um campo em que Deus o chamou, que ele precisou fazer o quê? Ele subir em um pé de manga e de lá orar a Deus. Sabe, o adorador, aquela pessoa que é chamada por Deus, aquela pessoa que ama a obra de Deus, que não se contenta que a obra de Deus, que os planos de Deus se minguem,
que os planos de Deus ele fique de modo qualquer. Ele vai buscar a Deus. Ele vai fazer alguma coisa para tocar o coração de Deus. E Davi tocou o coração de Deus. Ninguém tinha mencionado em fazer uma casa, mas Davi, eu vou fazer uma casa. Ninguém tinha mencionado, nem Deus tinha pedido. De repente você pode até dizer, mas Deus não me pediu para evangelizar. Será que Deus não pediu para evangelizar? Deus não me pediu para fazer a obra. Será que Deus não pediu para fazer a obra? Será que Deus precisa falar para você? Será que o Espírito Santo não tem falado com você? O que é que Deus quer de você? Então, Davi ele sentiu. O Espírito Santo naquela época não era como a época de hoje. O Espírito Santo agia de forma especial. E Davi era um homem, segundo o coração de Deus, que o Espírito Santo ele visitava em momentos especiais. E quem sabe neste momento o Espírito Santo o visitou e fez arder em seu coração essa chama de querer edificar uma casa. Será que tem ardido em nós essa vontade, esse desejo de edificar um templo para o Senhor? Na verdade, segundo a palavra de Deus, esse templo já é edificado. Esse templo já existe. Esse templo somos nós. Mas é preciso, não hoje mais edificar, mas manter esse santuário. Manter a vontade de Deus. E a gente precisa, neste momento, ouvir a voz de Deus como Davi ouviu e fazer a diferença. O segundo ponto, como edificar um altar de adoração, é buscando e ouvindo. Ainda em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 17, nós observamos, logo no versículo 2, que Davi, ele não ficou com o sonho e o querer dele para si próprio. Ele colocou e expôs a quem? Ao profeta de Deus, a um homem de Deus. Ele chegou para o homem de Deus, o Natã, e disse, olha, eu tenho me incomodado, em outras palavras, porque eu moro em um palácio, eu moro em uma casa, e a arca da aliança, e o Senhor não tem onde morar, não tem onde ficar. Então ele contou, e quando ele contou, quando ele falou, o profeta, ele chegou até dizer, olha, faze tudo, vai e faze tudo o que está em seu coração. Vai, faze tudo o que está em seu coração, pois o Senhor é contigo. Foi o que o profeta, ele chegou a falar para o rei Davi. Porém, nem tudo que desejamos ou pensamos é o que Deus quer. Nem tudo o que pensamos, nem tudo o que queremos é o que Deus quer. Ou pode até ser o que Deus quer, mas o plano de Deus pode ser que não seja para aquele momento, pode ser que não seja para aquela hora. E o plano de Deus pode ser que para se cumprir não seja com aquela pessoa que foi revelado, como foi no caso de Davi. Porque ele contou para o profeta o seu plano, ou melhor dizendo, contou para o profeta o seu sonho, o seu querer, o seu desejo. Porém, Deus, ele revelou algo diferente, revelou o plano dele ao profeta Natã, que foi um outro plano, que a gente vai ver posteriormente. Então, muitas vezes as coisas não saem como o nosso plano, o nosso planejar, mas como o planejar de Deus. Muitas vezes as coisas não saem como nós pensamos, mas como o pensar de Deus. Muitas vezes as coisas não são da nossa vontade, não é da sua vontade, mas é da vontade de Deus. Muitas vezes as coisas não saem do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Deus é uma pessoa. Quando a gente fala do jeito de Deus, a gente fica assim, e Deus tem jeito? Por que não? Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa. E eles têm vontade. A vontade de Deus não é a minha vontade. O desejo de Deus não é o meu desejo. O querer de Deus não é o meu querer. Então, olha só, Davi, ele teve um sonho que ninguém teve. Ele teve um desejo que ninguém teve. Ele teve uma ideia que ninguém teve. Porém, o agir, o efetuar daquela ideia não dependia dele, dependia de Deus.
Será que muitas vezes a gente não está tendo uma ideia e está tendo um querer, e aquele querer, aquela ideia, quer que seja da minha vontade, quer que seja da sua vontade, quer que seja da nossa vontade? Nem sempre. A vontade e o cumprimento do plano pertence a Deus. O homem, ele faz pensamentos, faz planejamentos, mas o realizar é de Deus. Em versículos anteriores a esse livro de Samuel, isso aqui no capítulo 6, nós verificamos que Davi, ele buscou levar a arca do Senhor para um outro lugar. Davi, ele tinha vencido uma guerra e logo depois ele disse, olha, eu vou pegar a arca do Senhor e vou levar para a cidade de Deus. Eu vou levar para perto de mim. E Davi, ele convocou as pessoas, ele convocou servos, pessoas próprias, né, para conduzir a arca. E ia à frente um jovem chamado Uzá, que ia conduzindo os bois. Então, os carros daquela época eram carros conduzidos ou puxados por quê? Por boi. Por cavalo. Mas nesse caso aqui, estavam sendo puxados por bois. Só que em um determinado momento, em que ele conduzia a arca, os bois, eles tropeçaram. E a arca, ela tendeu a cair do carro. Observe bem que nesse momento, os irmãos podem observar em Samuel capítulo 6, versículo 6 mais ou menos aí, 6 em diante, o Uza, que estava conduzindo o boi, ele tentou segurar a arca. E quando ele tentou segurar a arca, o que aconteceu? Ele foi ferido e ele morreu. Então observe que Deus, irmãos, Ele quer contar conosco, mas Ele quer contar conosco para o que Ele mandar. Ele quer contar conosco, mas para o que Ele autorizar. Será que muitas vezes a gente não está fazendo algo que a gente pensa que está agradando a Deus e está fazendo algo que é sem autorização de Deus? Porque não adianta eu querer fazer a vontade de Deus, se essa vontade de Deus, eu não fui ordenado ou autorizado para isso. Essa semana mesmo na ceia, o pastor ele falou que existiam pessoas que pregavam na igreja, existiam pessoas que faziam muitas coisas na igreja, mas a autorização de pastorear não era de ninguém. Porque cada pessoa tem autorização na igreja. Tem pessoas que têm autorização para tocar e o pastor não vai tocar porque a autorização do pastor é para pregar, é para administrar a igreja. E tem pessoas que têm autorização para arrumar a igreja e eu que sou tocador não vou arrumar, porque se eu for arrumar a igreja não vai ficar bem arrumada como as irmãs que arrumam. Enfim, existem várias autorizações na igreja, ministeriais, pessoas que são separadas por diaconato, pessoas que são separadas para o evangelismo, que eu não posso me ousar a tomar o lugar daquela pessoa, a tomar o lugar daquele líder de um departamento, de um ministério, porque eu não tenho essa autorização. E o que aconteceu com esse Uza? Ele tomou a frente pensando que estava fazendo bem e se deu mal. Quantas pessoas têm se dado mal? Por que tem se dado mal? Porque tem tentado fazer algo que não foi autorizado para fazer. Quantas pessoas têm se dado mal e o evangelho tem sofrido, a igreja tem sofrido, a obra de Deus tem sofrido, porque não foi autorizado para fazer. Tudo aquilo que nós viemos a fazer, precisamos estar autorizados. Precisamos ter sido chamados. Precisamos estar dentro do querer de Deus e da ordem de Deus. E esse Uza não estava dentro da ordem de Deus, por isso que ele morreu. Agora, olha o que foi que aconteceu com Davi. Davi, ele teve um sonho, ele teve uma ideia. E que ideia! Ele teve um querer, e que querer! Ele teve um plano, e que plano! Só que Deus, ele chamou Davi e falou. O que nós veremos nos versículos posteriores. Então, um segundo ponto que
Para edificar um altar de adoração, eu preciso buscar e preciso ouvir. Em Crônicas, capítulo 28, versículo 9c, fala o seguinte, parte C: se buscares, será achado de ti. Foi o que Davi falou para Salomão. Então ele passa um conselho para Salomão, ele passa a responsabilidade para Salomão construir o templo, mas ele faz um alerta: olhe, se buscares, serás ouvido. Eu preciso buscar a Deus para entender o plano de Deus, para realizar a obra de Deus. A obra de Deus não é feita como eu quero. A obra de Deus não é feita como eu penso. A obra de Deus não é feita no meu tempo, ou no tempo de ninguém, no tempo do homem. A obra de Deus é feita no tempo dele e na vontade dele. Ainda que seja, que eu pense que seja bem, que seja algo bom, como Uza pensou. Uza pensou que estava fazendo bem, segurando a arca. A arca de Deus estava caindo. Irmão, Deus ele não precisa de ninguém, de ninguém para ser seu conselheiro. Não precisa de ninguém para fazer o milagre. Não precisa de ninguém para vencer a guerra, porque a guerra é dele. A vitória é dele. A vitória é de Deus. A vitória não é minha. A vitória não é do homem. A vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Uza foi tentar ajudar a Deus, como Abraão. Abraão foi tentar ajudar a Deus, tendo uma filha, um filho com uma serva. Não adianta. É inútil o homem querer ajudar a Deus. É inútil o homem querer fazer aquilo que ele pensa, porque é o plano dele, a vontade de Deus. O meu plano será frustrado quando o meu plano não ser submetido à vontade de Deus. Então, como edificar um altar de adoração? Primeiro, desejando, querendo adorar, querendo fazer a vontade de Deus. Segundo, buscando e ouvindo Deus. É algo supremo, é algo de muita importância. Ouvir, querer e ouvir Deus. E Davi, ele ouviu Deus. Deus ele falou a Davi através do profeta Natan: olha, Davi, eu nunca pedi arca. Eu nunca pedi uma casa. Não, Davi, eu nunca pedi uma casa. Mas Davi, ele tentou e Deus aprovou. Deus aprovou a sua ideia. Como edificar um altar de adoração? 3. Transmitindo o que, Nelson? Em 1 Crônicas 28, 9, 10 e versículo 11, nós vemos nesses versículos que Davi, ele transmite, o rei Davi transmite para o seu filho a ideia, transmite para o seu filho o plano, transmite para o seu filho a planta da casa, transmite para o seu filho o conselho de tudo que ele precisaria para edificar o templo, a casa de Deus. Mas em que isso é importante, Nelson? Em que isso é importante? Para edificar um altar, em que entra a importância da transmissão? Irmãos, é tudo. A transmissão é tudo. Porque a adoração não se limita a mim e a você. A adoração não se limita ao ministério de louvor. A adoração não se limita ao pastor e à pastora. A adoração é para todos aqueles que têm um coração no altar de Deus, na vontade de Deus. Então, você quer adorar? Olha, eu quero transmitir para você. Então, Davi, ele transmitiu para Salomão. Deus, ele falou: olha, Davi, não é você que vai edificar a casa. Eu respeito a sua ideia. Eu aceito a sua ideia, mas não é você que irá edificar, Davi. Quem vai edificar é o seu filho. Então, Davi, ele transmitiu o quê? Ele transmitiu a segurança, a fé. Ele fala no versículo 9 que, olha, conhece
o Deus de teu pai. Então, Davi, ele conhecia Deus. Então, ele falou, ele transmitiu para Salomão a fé, a sua fé, sabe? O seu conhecimento, sabe? Existem coisas que não tem como a gente passar por escrito, mas é ao vivo. Ele olhou nos olhos de Salomão, certamente disse: olha, conhece o Deus de teu pai. Conhece o meu Deus. Esse é o primeiro ponto para você edificar a casa que ele está mandando. Eu preciso conhecer a Deus, irmão. Você precisa conhecer a Deus. Eis o ponto primeiro para adorar a Deus. Eu não posso adorar aquilo que eu não vejo. Ou melhor, eu não posso adorar aquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer a Deus para adorar. Para edificar um templo é preciso conhecer a Deus. E Davi chegou, olha, conhece o Deus de teu pai. A gente vê que na história de Davi, ele era um adorador. Davi, ele tocava a harpa e Saul, ele ficava calmo. Quantos salmos Davi ele escreveu? Era um homem segundo o coração de Deus. Então, ele queria passar essa experiência para o seu filho. Olha, meu filho, você quer edificar uma casa para Deus? Você quer edificar um altar para Deus? Então, olha, conhece a Ele. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. E em nós existe uma casa de Deus. Sabe o que é que eu preciso fazer para adorar a Deus? Eu preciso conhecer a Ele. Porque se eu não conhecer a Ele, eu não tenho como adorá-lo. Se eu não conhecer esse Deus maravilhoso, eu não tenho como exaltá-lo. Eu não tenho como compreender o plano dEle, a vontade dEle para a minha vida. Eu preciso conhecer Deus se eu quiser adorar. Eu preciso conhecer Deus se eu quiser fazer a sua vontade. Eu preciso conhecer a Deus se eu quiser edificar. Foi o que fez o profeta Elias no Monte Carmelo. Ele não teria condições de propor àqueles profetas de Baal a edificação de altar se ele não conhecesse a Deus, se ele não conhecesse a vontade de Deus, se ele não conhecesse ao Deus poderoso. Ele fez uma proposta: aquele Deus que responder com fogo, esse Deus é o Deus vivo e poderoso. Você quer que Deus, ele responda com fogo na sua vida, queime os seus problemas, as suas amarguras, limpe o seu coração, transforme a sua vida? Conheça primeiro a Ele e faça um propósito com Ele. Antes de construir o altar, conheça Deus. Elias, ele foi com toda a força, com toda a certeza, com toda a fé. Olha, Deus vai derramar o fogo, e aquele fogo caiu no altar de Deus. Eu preciso conhecer a Deus para que o fogo ele caia, para que Deus ele haja em minha vida e para que o altar de adoração, ele suba como incenso suave às suas narinas. Então eu preciso transmitir. Davi, ele transmitiu para Salomão. A adoração não para em mim, não. Eu preciso transmitir. Eu preciso transmitir para a igreja. Eu preciso evangelizar. Eu preciso falar para outras pessoas. Adorar, 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 adorar. O altar, nem a adoração se limita a nós. E serve como coração perfeito e com alma voluntária. Foi o que Davi passou para Salomão. Olha, Salomão, serve com coração perfeito e com alma voluntária. Eu preciso ter voluntariedade. Eu não tenho que fazer a obra de Deus forçado. O ministro falou, o líder falou, venha. Não, você vai ao forçado? Não, você vai porque é a vontade de Deus. Para edificar o altar não tem que ser nada forçado. Então Davi passou para Salomão, serve-o com coração perfeito e voluntário. Busque a Ele. Edifique. Tome aqui a planta do templo. Olha quantas coisas Davi deu para Salomão. Até a planta do templo. Às vezes a gente vê líder que pensa o seguinte: no dia a dia, né? As pessoas que trabalham secularmente, né? O líder, ele
o líder, ele não quer perder aquele posto. E aí não se preocupa em passar o seu trabalho, em passar como se diz, o pulo do gato. Não passa suas experiências para o seu servo, o seu substituto. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, para a expansão da glória de Deus e para a glória de Deus, eu preciso transmitir. E Davi, ele não se preocupou que o sonho era dele. Não. Ele se preocupou que a glória era de Deus. Olha que coisa diferente, né? O sonho era dele. Mas porque o sonho era dele, a ideia era dele, a glória teria que ser dele? Não. Não, porque as coisas precisam continuar. A obra de Deus precisa fluir. E ele transmitiu aquilo que Deus tinha lhe dado, aquilo que Deus tinha lhe revelado para o seu filho Salomão. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, 17, fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, os milagres de Jesus, a cura, o batismo, a bênção de Jesus não falou, vai ficar em vocês, discípulos. Não, pregue o evangelho e estes sinais seguirão aos que crerem. Então Jesus mesmo, no seu evangelho, no Novo Testamento, ele diz, ele concorda com tudo isso aqui. Você vê que o Espírito Santo é o mesmo que testificou com Davi, testificou com Jesus. Ele transmitiu para os seus discípulos também transmitirem. Como edificar um altar de adoração? Quarto ponto, preparando e contribuindo. Então Davi, ele preparou. Olha só a situação. Davi, ele teve o sonho, Deus falou que não era ele que ia construir, porém, ele fez o quê? Ele preparou a planta, ele preparou o ouro, ele preparou as pedras, ele preparou tudo e deu tudo na mão de Salomão. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele e ele se conscientizou que as mãos dele estavam sujas de sangue. Porque Davi era um homem de guerra. E Salomão era um homem diferente. Era um homem que tinha um segundo chamado, que Deus assim o havia escolhido. Então, Davi fez dessa forma. Mas será que Saul fez isso? Não, Saul não fez. Foi o que Saul fez. Saul, ele perseguiu a Davi para matar Davi, porque ele viu que Davi iria tomar o reino dele, porque ele viu que Davi era o escolhido. Olha o que foi que Herodes fez. Quando soube que Jesus nasceu e soube que Jesus iria reinar, ele fez o quê? Mandou matar todas as criancinhas pequenas, não foi isso? Então as pessoas que são reis, as pessoas que não são orientadas por Deus, elas pensam assim. As pessoas que não querem a glória de Deus, que não querem adorar, pensam assim. Não, pensam em si, pensam no seu umbigo e querem acabar com a vida dos outros. Então, se eu quero ser o adorador e quero a glória de Deus, eu preciso que se dê a continuidade da adoração. Eu preciso ajudar o meu irmão que está sendo chamado. Certo? Então, se eu sou líder hoje, no ano que vem, Deus vai abrir a porta para ser outro líder e eu vou abençoar esse irmão. Eu vou querer bem esse irmão. Então, a gente vê hoje, às vezes acontece, né, de a pessoa é um líder, a pessoa ser um líder e não quer que outro líder tome o lugar dele. Aconteceu com Saul, acontece muito nos dias de hoje. A pessoa não quer perder o seu cargo, né, eclesiástico, e aí faz de tudo, e aí, mas só que a glória, tudo, a igreja não é do homem, é a igreja de Deus. Tudo na vida, até o cargo que a pessoa tem no trabalho, não é do homem. Nós somos mordomos para tomar conta daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Então, ainda que o reino não seja meu, mas muitas pessoas querem tomar conta. Mas ainda que as coisas não sejam minhas, que a igreja, o ministério não seja meu,
Ainda que exista outra pessoa para assumir, eu preciso contribuir para o seu sucesso. Para quem vai me substituir. Porque o altar e a adoração é de Deus. Tudo é de Deus, a igreja é de Deus. Importa que eu diminua para que ele cresça. Quem foi que disse isso? João. João, quando chegou o fim do seu ministério, o que foi que João falou? João falou o quê? Olha, importa que eu diminua, mas que ele cresça. Porque agora seguia-se o quê? O ministério de Jesus Cristo. Queria dar continuidade para pregar o Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Segundo ponto, edificando um altar de adoração, sendo forte e fazendo a obra. Está em 1 Crônicas 28, versículo 10, a parte C. Olha, Salomão, meu filho, seja forte e faz a obra. Esse ser forte e fazer a obra não é guerrear. Porque Davi, se fosse guerrear, se fosse ter mais sangue, Davi continuaria sendo homem. Mas esse ser forte é ser persistente, é não desistir. Esse ser forte é ter coragem. Esse ser forte é ter firmeza. Esse ser forte é ser como Gideão e os 300. Quem foi que venceu aquela guerra? Foi Gideão? Foi os 300 ou foi Deus? Irmãos, a guerra ela não é nossa, a guerra é de Deus. Então, a adoração também é uma guerra que nós travamos com nós mesmos, com o nosso eu, o nosso orgulho. Quando a gente está adorando, a gente está limitando o nosso eu, limitando o nosso orgulho e dando toda a glória a Deus. E foi o que Davi fez. Davi, ele se anulou a sua vontade de construir o templo, porque ele entendeu que o seu tempo ele estava findando e o plano de Deus seria para o seu filho. Deus ele falou através do profeta Natan. Então, o que é que Deus está lhe falando com relação à adoração? O que é que Deus está lhe falando com relação ao seu plano, ao seu projeto? O que será que Deus quer em sua vida? Em que momento que Deus vai realizar o seu plano em sua vida? Será que é nesse momento? Será que é agora? Será que é no já? Será que é realmente aquilo que você está sonhando, que eu estou sonhando? Quem vai realizar sou eu mesmo? Ou é o meu sucessor? Então é importante eu entender a Deus, é importante eu buscar a Deus. Então, como edificar um altar de adoração? Desejando, eu preciso querer. Como edificar um altar de adoração? Eu preciso buscar a Deus e ouvir a Deus. Como edificar um altar de adoração? É transmitindo, porque a adoração não se retém em mim. Eu preciso ensinar, passar para outras pessoas, passar para o mundo que é importante falar o Deus dos deuses. Como edificar um altar de adoração? É preciso preparar o altar, é preciso contribuir. Como edificar um altar de adoração? Sendo forte e fazendo a obra. Eu preciso ser forte, eu preciso fazer a obra, eu preciso estar rente e entender o querer de Deus, a vontade de Deus e o plano de Deus que não é meu. O plano de Deus é dele próprio. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Senhor continue aplicando a sua palavra em nossos corações. Deixa eu cantar só uma frasezinha da música, que é o tema que faz parte do nosso aniversário esse ano, né? Edificando um altar de adoração. Glória a Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em mel e Deus meu.
Senhor, teus altares, edificando um altar de adoração. Que Deus nos abençoe, irmãos. Boa noite.